Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal Dominando Contabilidade e Finanças, do Essencial Estratégico Sem Mistério. Meu nome é Luciano Carlos Lauria e vamos prosseguir com a proposta da nossa apresentação no canal de contextualizar empresarialmente como a contabilidade se integra com as finanças e vice-versa. Para isso, vamos utilizar um exemplo de uma empresa de serviço de entrega rápida, o Código Nacional de Atividades Econômicas 5320, com isso ela se classifica na possibilidade da opção pelo Simples Nacional, regime tributário. A abordagem será uma dinâmica patrimonial com 3 meses de exemplificação para demonstrar a evolução tanto econômica, quanto financeira, quanto monetária. Aliás, como é essa dimensão? Como são essas 3 dimensões? A dimensão financeira diz respeito ao balanço patrimonial, em que acusa as fontes, que é o passivo, e as aplicações dessas mesmas fontes. O ativo é sempre igual ao passivo, não há como não ser. Porque as origens sempre são iguais às aplicações. Fontes iguais às origens e as aplicações igual o ativo e o passivo são as origens. O econômico é a demonstração de resultado. A demonstração de resultado tem por objetivo identificar desde as receitas, passando pelos custos, pelas despesas, pelos tributos, o resultado a cada mês decorrente das operações de uma empresa. E esse resultado tende a ser lucro, né? Vamos desejar que toda empresa proporcione valor, proporcione riqueza, portanto, lucro operacional, lucro líquido. E a visão monetária é o terceiro lado dessa visão da dinâmica contábil, em que vai espelhar, através, por exemplo, do fluxo de caixa do método da tesouraria, quanto que se tinha de recursos, quanto que recebeu, quanto que desembolsou e quanto que sobrou. As 3 dimensões tratam das mesmas informações para o mesmo período, mas cada uma tem uma utilidade. O balanço patrimonial visa demonstrar financeiramente a cada período como está a empresa, o que ela tem, o que ela deve. O econômico visa demonstrar riqueza e o fluxo de caixa, a geração de caixa. Então vamos, dentro do exemplo, especificar. A empresa constituída em janeiro de 2025 com capital social do empreendedor de 70 mil. Pode ser uma sociedade limitada unipessoal, né? Ou pode ter mais de um sócio, capital social de 70 mil. E esses 70 mil, ele investiu, o empresário, né, os sócios investiram em um imobilizado, no próprio veículo, por exemplo, foi integralizado, um veículo já de uso, mas se converte para a empresa, né, para a pessoa jurídica. E a disponibilidade seria os recursos em caixa, para atender aos pagamentos e ao giro do negócio em termos monetários no período. A receita mensal da empresa é 25 mil a cada mês e o cliente irá pagar uma parcela com 30 dias e a outra parcela com 60 dias. Então, presta serviço, por exemplo, mês de janeiro, vai receber metade em fevereiro e a outra metade em março. Com isso, 25 mil por mês dá um faturamento anual previsto de 300 mil. Com essa receita, a empresa terá condições de cobrir seus custos, suas despesas, e essas despesas são combustível e lubrificantes por mês de 2 mil, folha de pagamento de um empregado, o prolabore do sócio, encargos sociais correspondentes tanto do empregado quanto do prolabore, que é o INSS do empregador, 9.480 por mês. Depreciações do veículo de 60 mil, vamos considerar 4 anos de vida útil, então 25% ao ano de 60 mil, 12.500 dividido, 15 mil dividido por 12 meses, 1.250. E despesas administrativas gerais de 1.750 a cada mês. Esses são os pressupostos do funcionamento da atividade empresarial. Como a empresa tem uma despesa com pessoal, prolabore, encargos de 9.480 e um faturamento de 25 mil, ela está enquadrada no anexo 3 do Simples Nacional, com o benefício do fator R. O fator R, se ela tiver
gastos com pessoal, prolabore e encargos superior ao limite de 28% da receita, ela se enquadra em uma alíquota menor na tabela do imposto. Então, como ela prevê 300 mil, ela cai na alíquota de 11,20 sobre a receita, com a dedução de 9.360, como os cálculos estão efetuados, resulta uma alíquota efetiva, uma vez que se tem a dedução, de 8,08 sobre o faturamento mensal. 8,08 sobre 25 mil gerará um tributo de 2.020 ao mês. Com essas informações, se apura a demonstração do resultado do período. Receita do serviço prestado, 25 mil. Custo de serviços prestados envolvendo pessoal, combustível, lubrificantes, depreciações do veículo. Lembrando que depreciação do veículo é um custo ou uma despesa, nesse caso é um custo, que o veículo está sendo usado na prestação do serviço, diretamente na prestação do serviço. Então, a depreciação é um custo não monetário, ou seja, não há desembolso, mas pessoal, combustível, despesas administrativas, imposto, sim, dependendo dos prazos de recolhimento. O lucro líquido, então, é acusado mediante confronto entre receitas de 25 mil, custo de 12.730, um lucro bruto de 12.270, despesas administrativas gerando lucro operacional 10.520, separando a parte do imposto, sobra 8.500 de lucro por mês, que vai ser igual ao fevereiro, vai ser igual ao mês de março, totalizando um lucro no trimestre de 25.500. Se já tem o balanço inicial, já tem a demonstração de resultado, vamos para a demonstração do fluxo de caixa pelo método tesouraria, onde que o tesoureiro faz o cálculo da seguinte forma: no início do mês tinha 10 mil, durante o mês, se há recebimentos, aumenta o saldo de caixa, pagamentos diminui o saldo de caixa e o saldo final resulta ao término. 10 mil, não houve recebimento no mês. O 10 mil é saldo inicial proveniente da parte do capital integralizado na empresa. Por que não houve recebimento se houve prestação de serviço? Porque a prestação de serviço foi feita com prazo para receber com 30 e 60 dias. Então, vai receber em fevereiro e em março o que prestou serviço em janeiro. Pagamentos. Pessoal, não houve pagamento no mês de janeiro, embora incorrido, porque o salário do empregado mais o prolabore e os encargos vão ser pagos e recolhidos no mês seguinte, em fevereiro. Combustível e despesas, sim, desembolsado no mês. O imposto também não vai ser desembolsado nesse mês, porque o prazo de recolhimento é no mês seguinte. Então, o imposto e o pessoal vai ser pago no mês seguinte, como é habitual. Então, no mês de fevereiro, o saldo de final de janeiro, 6.250, vai para fevereiro. No mês de fevereiro, vai receber 12.500 provenientes dos clientes, sendo metade do serviço prestado no mês de janeiro, de 25 mil, recebeu metade em fevereiro e a outra metade vai receber em março. Pagamentos, pessoal 9.480, refere-se ao mês de fevereiro aqui, refere-se ao pagamento da competência do mês de janeiro, que está sendo pago em fevereiro. Combustível do mês, despesas administrativas do mês e imposto 2020 do mês de janeiro, recolhido em fevereiro, desembolsado em fevereiro. Com isso, nós temos um total de pagamentos de 15.250, com recebimento 12.500 e o saldo inicial de 6.250, 6.250 mais 12.500 menos 15, 3.500. 3.500 é o saldo transportado no mês de março, recebeu no mês de março de clientes 25 mil, que é os 12.500 do mês de janeiro, que é os 60 dias, mais 12.500 do serviço prestado em fevereiro, que foi recebido em março. Mas ainda ficou a receber no mês de abril o faturamento do mês de março e mais a parcela do mês de fevereiro. Pagou em março salário, encargos e prolabore do mês de fevereiro, pagou em março o imposto simples do mês de fevereiro e pagou em março combustível, lubrificante e despesas administrativas do próprio mês. Ao final, sobrou 13.250 no caixa.
E isso significa que iniciou o trimestre com 10 mil, recebeu no trimestre 37.500, desembolsou no trimestre 34.250 e sobrou no caixa 13.250 no trimestre. Uma vez que se apurou o resultado, uma vez que se apurou o fluxo de caixa, se elabora o balanço patrimonial comparativo aqui em 1º de janeiro a 31 de março, ao término do semestre, né, do trimestre. O capital social de 70 mil foi elevado com lucro de 25.500, conforme apurado. 25.500 no trimestre, que foi o lucro decorrente das operações. E a empresa ficou devendo em 31 de março para recolher em abril o simples do mês de março e os salários e encargos pro labore do mês de março, que vai ser pago no início do mês de abril. Então, esse é as dívidas do passivo de 107 mil, que estão espelhados no ativo, só que de outra forma. Enquanto de um lado, do lado direito, do lado passivo, se mostra os recursos, do lado esquerdo, onde esses recursos estão. Estão em disponibilidade 13.250, como nós mostramos, o saldo de caixa. Clientes, 37.500 é a prestação de serviço do mês de março, 25 mil, mais o restante, que ainda não recebido, do mês de fevereiro, de 12.500, perfazendo 37.500. O imobilizado, 60 mil, já sofreu uma depreciação. A depreciação é um reconhecimento econômico da perda do valor. Com isso, o total do ativo, 107 mil, sempre igual ao total do passivo. Ao término do trimestre, então, nós temos as seguintes identificações, evidências. O balanço patrimonial, que começou com 70 mil no início de janeiro, terminou o trimestre com 95.500. Então, o patrimônio da empresa aumentou. A demonstração de resultados, conforme indicado, evidenciou um lucro de todo mês de 8.500, totalizando 25.500. Lá? E o resultado significa que a empresa gerou riqueza, criou riqueza através da prestação de serviços, receita, com seus custos e suas despesas. E o fluxo de caixa, que a empresa tinha no início de janeiro 10 mil, terminou com 13.250. Salta aos olhos, e é uma questão muito demandada pelos empresários, é perguntar ao contador. Se for mineiro, por exemplo, ele vai perguntar assim: uai, por que teve um lucro de 25.500 e o caixa só aumentou 3.250? Onde está o lucro? É sempre uma pergunta recorrente. E esse entendimento da diferença entre a demonstração de resultado, o fluxo de caixa e o balanço patrimonial obriga a entender exatamente a convergência das 3 demonstrações, econômica, financeira e monetária. Para explicar essa diferença, nós vamos utilizar o próximo vídeo, em função do tempo de upload, mas deixamos aí ao convite a vocês, estar conosco no próximo vídeo para entender essas relações entre o econômico, financeiro e monetário. Muito obrigado mais uma vez pela atenção.